Olá, bem-vindos a mais uma aula online. Hoje, produção de texto. Data, sexta-feira, 30 de abril de 2021. Hoje, na nossa aula online, nós observamos uma sequência de gravuras para poder escrever um texto a partir da observação. Então, vamos ver as gravuras. Primeiro, nós vimos uma galinha sentada no ninho, chocando seus ovos. Segunda gravura nos mostra uma galinha andando com seus pintinhos e um gato próximo aos pintinhos. E a terceira gravura nós vimos uma galinha brava, brigando, né? Tá até com a asa levantada, um pintinho aqui também conversando alguma coisa e o gato saindo de lado, né? Fugindo da galinha. Então, antes da gente começar a escrever, vamos pensar. Qual o assunto que as imagens mostram? Então, o assunto tá falando da galinha, né? E dos ovos e do pintinho. Então, a galinha pôs os ovos, e então o assunto principal é sobre a galinha e seus pintinhos. Que lugar acontece a história? A história ela pode acontecer no galinheiro, ela pode acontecer na chácara, na fazenda, no jardim, no quintal da casa. Então, pode acontecer em vários locais, ok? Que tempo se passou a história? Será que aconteceu de dia ou de noite? Né? Se foi no presente, no passado, no futuro? Aqui, pela observação das imagens, nós podemos perceber que aconteceu de dia, né? Porque à noite a galinha não fica assim ciscando no terreiro, certo? E que título poderíamos dar para a história? Então, a partir do assunto, a gente não pode colocar o jacaré, porque não está falando do jacaré, está falando da galinha. Então, a gente tem que colocar um título, um nome para a história de acordo com o assunto, tá bom? Então, pense num título de acordo com o assunto. Depois você vai pensar no início da história, no meio e no fim. No início, você pode colocar assim, um belo dia, num dia ensolarado, né? O meio, o que aconteceu, né? Qual foi o fato relevante que deu origem à história, né? Quais foram os acontecimentos da história depois do início? E o fim, qual o desfecho desses fatos? Então, a gente vai pensando em tudo isso. Antes de escrever, vamos recordar alguns aspectos importantes da escrita do texto. Então, além de pensar em tudo aquilo que a gente já falou, antes de escrever, a gente tem que pensar que parágrafo é o espaço de 2 dedos que marca o acontecimento ou a ideia. Que toda vez que muda a ideia ou o acontecimento, devo pontuar, mudar a linha e usar a letra maiúscula. Que todo texto tem um título e que não podemos pular linha dentro do texto. Então, vamos começar a escrever. Aqui está o nosso caderno. Nós vamos colocar a data de hoje, né? Sexta-feira, 30 de abril de 2021. Colocamos a data, vamos observar as imagens. Aqui a imagem não vai estar em sequência, para que você pense direitinho qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira. Então, vamos marcar aqui qual é a primeira imagem da história. Então, a história começa aqui, quando a galinha coloca os ovos. A segunda imagem é aqui, quando a galinha já está com seus pintinhos passeando pelo quintal. E a terceira imagem é aqui, quando ela briga com o gato. Então, a sequência é 1, 2 e 3, tá bom? Depois que você observou bem a sequência, aí você começa. Você escolhe um título e no meio da linha você coloca. Aqui, no caso, eu escolhi a Dona Galinha, ok? Neste momento, você vai pular a linha uma única vez, do título para o início do primeiro parágrafo. É o único momento que você pula a linha no texto. Do título para o início do primeiro parágrafo. Por que você pula essa linha? Para que facilite e melhore, fique mais visualmente bonito o seu texto, tá bom? Só nesse momento. Aí agora que eu vou começar a escrever, eu coloco o espaçamento de 2 dedos da margem, que a margem é essa linha aqui do caderno, até o início da minha frase. Então, a margem do caderno, ela é essa margem aqui, que vai até essa margem aqui. Então, eu não posso escrever nem antes da margem
e nem depois da margem. Eu tenho que ficar aqui dentro da margem, ok? Então, vamos começar a escrever o nosso primeiro parágrafo. Dona Galinha morava em um galinheiro cheio de perigos. Por isso, ela cuidava dos seus ovos com muito carinho e atenção. Então, vejam, nós escrevemos aqui o nosso primeiro parágrafo, que ela morava num galinheiro cheio de perigos, por isso cuidava dos seus ovos com muito carinho e atenção. Aqui no caso, a palavra perigo não deu para escrever todo. Como eu disse, você não pode passar da margem, então você vai separar a palavra. Perigos. Aqui escreve imediatamente na próxima linha, encostada na margem, tá? Então, aqui, enquanto você não terminar esse assunto, você não pode deixar parágrafo, só na frente da palavra galinha. Vamos agora para o segundo parágrafo. Aí, você terminou em atenção, você não continua aqui na frente, sobrou linha, mas mudou o acontecimento. Então, como a gente disse anteriormente, toda vez que muda o acontecimento, eu ponho a pontuação, vou para a linha imediatamente embaixo, deixo o espaçamento de 2 dedos, coloco a letra maiúscula e começo a escrever o outro acontecimento, a outra ideia. Em um belo dia, os pintinhos da Dona Galinha estavam brincando quando de repente viu um gato que se aproximava dos pintinhos. Então, eu fiz o segundo acontecimento. O primeiro falou dela, que ela morava num galinheiro, muito perigoso. No segundo falou da aproximação do gato, ok? São 2 acontecimentos, 2 parágrafos. Agora, a gente vai para esse terceiro acontecimento aqui. Então, antes de eu começar a escrever o terceiro acontecimento, eu tenho que lembrar que depois da pontuação, eu mudo a linha, deixo espaçamento de 2 dedos, coloco a letra maiúscula e escrevo. Começo a escrever. Dona Galinha ficou muito brava em ver o gato perto dos seus filhotes. E aqui, ó, é para você terminar a história. Eu parei na palavra filhotes, mas você vai continuar o parágrafo dizendo: Dona Galinha ficou muito brava em ver o gato perto dos seus filhotes. Aí você pode inventar. Quando resolveu levantar sua asa e voar para cima dele com grandes bicadas, porque os seus filhotes estavam sendo ameaçados pelo terrível gato que queria comê-los. Então, aqui é com você. A partir do terceiro, você vai escrever o final da história. Eu comecei o terceiro parágrafo e você termina. Termina de escrever o terceiro parágrafo, desenha a história e mande a foto, ok? Você pode continuar. Até a próxima aula.